Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram... Bom, aqui nós estamos então vendo, falando sobre João Batista, que usava então vestes rústicas, Essas vestes rústicas eram uma marca dos profetas. Os profetas naquela época usavam, essas vestes rústicas. E João Batista se alimentava também então de gafanhotos e mel silvestre. Nós vamos agora ver um vídeo aí, eu quero que você preste bastante atenção. Veja uma curiosidade muito interessante. A Bíblia diz que João Batista se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Ora, o mel na cultura judaica de então era considerado um alimento celestial, símbolo da mensagem de oportunidade que Deus dava aos homens. Agora, e o gafanhoto? De acordo com Levítico, capítulo 11, versos 20 a 23, há dois tipos de gafanhoto, um puro, outro impuro. Os gafanhotos puros eram permitidos para o consumo conforme as leis judaicas de alimentação, e João certamente observava essas leis. Não obstante, a grande probabilidade textual que temos é que os gafanhotos que João comia não seriam insetos, não, seriam antes frutos da alfarrobeira, como esta que eu tenho aqui em minhas mãos. Esse tipo de planta é comumente apelidada de pão de São João e é muito nutritivo. Provavelmente, na antiguidade, esta planta também recebeu o apelido de acris, um nome grego que literalmente significa gafanhoto, mas por extensão poderia significar também um tipo de leguminosa. Esse, pelo menos, foi o entendimento de antigos escritores cristãos como Taciano, Crisóstomo, Isidoro de Peluciota, Teofiláquio de Bulgária e vários escritores judeus e cristãos que viveram na Síria e na Palestina por volta do 2º até o 4º século depois de Cristo. Eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Amém. Aqui há algo muito interessante em que muitas igrejas aplicam esse versículo dizendo que este fogo que João Batista está falando é o fogo do Espírito. Mas vamos analisar. Primeira questão, se fosse fogo do Espírito, por que João Batista diria virá um que vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo? Se fogo do Espírito Santo e Espírito Santo é a mesma coisa, por que ele separaria? Bom, agora você vai entender. É porque este fogo que João Batista está falando não se trata do fogo, aquele fogo que se diz quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, que ela pula, ela sapateia, ela bate palma, Aquilo não é o que João está falando, aquilo é o Espírito Santo. Aqui João está falando sobre o fogo juízo, o fogo de Deus, o fogo que traria juízo. Nós temos na Bíblia alguns tipos de fogo e eu quero que você anote aí no seu caderno. E nós vamos lá, para você anotar. Fogo na Bíblia. Primeiro, fogo literal, ou seja, fogo normal.
Está lá no Gênesis 22:6. Número 2, fogo destruidor, que é o zelo de Deus. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24. Como você está vendo aí, nós estamos dizendo o tipo do fogo, o que significa, né, e qual a referência bíblica. Então, é muito importante você anotar isso. Terceiro, fogo em questão de guerra, vingança e maldição. Está lá em Juízes, capítulo 9, versículo 20. O fogo em termos de castigo está em Salmo 11 e o verso 6. Fogo se referindo a provações está em Salmo 66, verso 12. Fogo representando o derramamento da ira de Deus, que é ligado então à justiça de Deus. Está em Salmo 78 e o verso 21. Sétimo, fogo como tentação do adultério. Está lá em Provérbios, capítulo 6, o versículo 27. Ou seja, diz lá, brincar com fogo e não se queimar. Número 8, fogo como paixão amorosa, ou seja, amor poderoso. Está em Cantares, capítulo 8, versículo 6. Fogo como juízo e condenação. Está aqui em Mateus, capítulo 3, o versículo 10, trazendo sim este versículo como aqui se João estivesse falando sobre que Deus traria, Deus batizaria, ou seja, ele traria sobre a humanidade o fogo, o batismo do Espírito Santo e o batismo com fogo, ou seja, o juízo de Deus. Número 10, o fogo como condenação eterna. Está também em Mateus 25, versículo 41. Fogo como vergonha, envergonhado pela bondade demonstrada pelo inimigo. Está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 20. 12. Deus avaliando e julgando as obras, ou seja, como um purificador de metais. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 13. Número 13, como poder propagador das palavras. Está em Tiago, capítulo 3, e o verso 6. Número 14, está como revelação da verdadeira fé. Isso lá em 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo de número 7. E o número 15, como morte espiritual, ou seja, total distância de Deus. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 20, e o versículo 14. A palavra fogo aparece mais ou menos 347 vezes na Bíblia. Esse batismo com fogo, que está neste versículo, está falando então de juízo, né, com o Espírito Santo para os crentes e um fogo para os ímpios, né? Seria então esse batismo, o batismo com o Espírito Santo para os crentes em Cristo Jesus, né? E com fogo para aqueles que não creem em Cristo Jesus. Veja a sequência, o contexto, Mateus 3:10 e 3:12. E nós vamos aqui então ver um videozinho sobre a vida nos tempos de Jesus. Colheita de uvas. Esses quadros ou cenários bíblicos tornavam os temas muito representativos e fáceis de serem compreendidos para aqueles que viviam nesse contexto. Aliás, um outro cenário muito relacionado com a vinda especial do dia do juízo de Deus é a eira dos instrumentos que faziam parte do contexto dela. Por exemplo, aqui eu tenho isto parecido com um garfo de madeira, que seria na verdade uma pá. Agora, veja o trecho de uma pregação de João Batista e perceba como tem a ver com esse instrumento. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Lucas 3:17. Você prestou atenção no texto? Pois bem, esta aqui é uma típica pá usada em colheitas. Exatamente aqui onde eu estou era um lugar relacionado a colheitas, era a eira. A eira era esse espaço plano aqui com um chão duro, onde os cereais eram colocados após a colheita para serem malhados ou debulhados e a seguir peneirados, a fim de separar a palha de outros detritos, como outros grãos que não faziam parte da colheita. Aliás, separar palha de outros detritos. Você se lembra da parábola do joio e do trigo?
Então está aí, né? Você viu aí como eram feitas as separações, né? As pás naquela época, a eira. E nós vamos continuar com a nossa leitura bíblica. A sua espada ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aí nós vimos, né, o aparecimento da palavra eira. Para quem não sabia, eira era aquela pá que nós vimos no vídeo. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui nós vemos então a manifestação da Trindade, né? Se alguém tem alguma dúvida a respeito disso, nós vamos ver que aqui no mesmo cenário se vê Jesus Cristo, o Espírito Santo em forma de pomba e o próprio Deus vindo do altos céus, né? Uma voz vindo do altos céus, sendo Deus Pai. Então temos aí a manifestação da Trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, queremos encerrar este capítulo dizendo que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, o teu ministério, em nome de Jesus. Ainda pegou um pedaço aqui do Os Maia. do coisa aqui.